Paulo Minali da H2E Cursos. Você sabe a diferença entre VO2 máximo e VO2 pico? Qual sua importância e limitação para quem corre? No vídeo de hoje conversaremos sobre outro índice fisiológico importante para quem corre e para quem faz exercício aeróbio, que são VO2 máximo, VO2 pico, também conhecidos como potência aeróbia. Na aula passada, eu apresentei para vocês os limiares anaeróbios 1 e 2, também conhecidos como resistência e capacidade aeróbia. E aí na aula de hoje conversaremos sobre a nossa potência aeróbia. Bom, e o que é VO2 máximo? O VO2 máximo equivale à quantidade máxima de oxigênio que um organismo durante o exercício pode captar do ar atmosférico, transportar aos tecidos através do sistema cardiovascular e utilizar pela célula por unidade de tempo. Então, na verdade, VO2 máximo equivale à interação entre os sistemas respiratório, cardiovascular e muscular. O respiratório, captando o ar atmosférico, conduzindo esse ar atmosférico para o sistema cardiovascular, que tem o papel de transportar o oxigênio aos tecidos, todos os tecidos. Como a gente está falando de exercício, nós vamos direcionar o oxigênio, nosso raciocínio, para o tecido muscular, que é o tecido ativo que vai proporcionar o nosso movimento. Aplicações práticas do VO2 máximo. Vamos lá. O VO2 máximo pode determinar a intensidade do treino. Então, ele é utilizado para prescrição do treinamento aeróbio. Vocês se recordam dessa tabelinha? Eu usei na aula passada. Eu vou colocar aí no cards o link da aula passada. Então, vamos lá. Acompanhe meu raciocínio. Quando eu quero treinar ou treino entre 46% e 63% do VO2 máximo, equivale a uma intensidade moderada. Então, dependendo do meu objetivo, eu sei em que intensidade, em que porcentagem do VO2 máximo eu devo treinar. Outro papel do VO2 máximo. Ele fornece uma medida do dispêndio de energia durante o exercício e no repouso. Pode ser utilizado para estimar o gasto calórico nestes momentos. Então, para cada 1 litro de oxigênio consumido, eu tenho aproximadamente 5 quilocalorias. O VO2 máximo serve como critério de medida da nossa aptidão aeróbia para comparações inter e intra-indivíduos. O que é a comparação inter-indivíduos? É quando eu uso tabelinhas de classificação, já vou mostrar para vocês. E intra-indivíduos, ele contra ele mesmo. Então eu faço uma avaliação aeróbia hoje e mensuro o VO2 máximo. Depois de 2-3 meses, eu reavalio e comparo esse indivíduo nesses 2 momentos. Então, a gente tem aí as tabelas de classificação para a gente verificar em que nível de aptidão física aeróbia o indivíduo se encontra, o avaliado se encontra, o seu aluno se encontra. E aí nós temos tabelas generalizadas e para atletas, conforme a idade, que é uma condição muito interessante. Tanto para o gênero feminino, quanto para o gênero masculino. Bom, qual a diferença entre VO2 máximo e VO2 pico? Antes de responder essa pergunta, vale reforçar que as duas variáveis equivalem à nossa potência aeróbia. Então, o que é a nossa potência aeróbia? É a nossa máxima capacidade de captar o ar atmosférico e de transportá-lo até o músculo. E esse músculo converter o oxigênio em energia. Na prática, o que é o VO2 máximo? Então vamos lá. É quando existe um platô de consumo de oxigênio na fase final de um teste de aptidão aeróbia. Já vou explicar isso bem legal para vocês. Então, quando ocorre platô
no consumo de oxigênio. Platô no consumo de oxigênio. Memorizem isso. E o que é esse platô? É quando os valores de consumo de oxigênio, para quem não sabe, VO2 é igual a consumo de oxigênio. Então, é quando os valores de consumo de oxigênio não se alteram ou apresentam um aumento inferior a 2,1 ml/kg/minuto, que é a unidade de medida de consumo de oxigênio, para um ajuste de carga de 5 a 10%. O que é isso? A gente vai fazer um teste aeróbio, de aptidão aeróbia, incremental. Então, por exemplo, a cada minuto eu aumento 1 km por hora na esteira e o avaliado vai até sua exaustão, até não aguentar mais. Isso equivale a um aumento de carga de no mínimo 5%. 1 km por hora, com certeza, é um incremento superior a 5%. E aí, durante esse teste, aparece um platô. Olha só. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando a velocidade da esteira, então aqui no eixo X a velocidade da esteira, e no eixo Y o consumo de oxigênio durante esse período. Então a cada minuto eu aumento 1 km por hora e é natural que o consumo de oxigênio aumente. Então a cada minuto eu vou aumentando a velocidade e em dado momento eu aumento a velocidade, mas o consumo de oxigênio não aumenta. Aí eu aumento a velocidade de novo e o consumo de oxigênio não aumenta. Isso caracteriza um platô. Então, quando ocorre um platô no consumo de oxigênio, eu chamo esse momento máximo do teste, porque o cara vai até exaustão, como VO2 máximo. E o que é o VO2 pico? É quando não acontece o platô. Simples assim. Com platô, VO2 máximo. Sem platô, VO2 pico. E como a gente mede essas duas variáveis fisiológicas? Por meio de testes laboratoriais e de campo. Para quem assistiu a aula passada sobre limiares anaeróbios, eu vou ser meio redundante, ok? Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esses métodos, dá uma olhadinha na aula de limiares anaeróbios, beleza? Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Então, os testes laboratoriais e de campo podem ser diretos ou indiretos. Quando o teste é direto? Quando a gente usa analisadores de gases. E quando é indireto? Quando a gente não tem analisadores de gases e usaremos equações preditivas para estimar o VO2 máximo. O mesmo cenário ocorre nos testes de campo, com o analisador de gases direto, sem analisadores de gases, indireto. E como esse tal de analisador de gases funciona? Olha só que interessante. O ar atmosférico ele é composto por inúmeros gases. Dentre eles, aproximadamente 21% do ar atmosférico é oxigênio. Então, entra no nosso sistema aproximadamente 21% de oxigênio. E aí, durante o exercício, o músculo e outros tecidos usarão esse oxigênio. E aí sairá uma menor quantidade desse gás. A diferença entre o que está entrando e o que está saindo vai definir o nosso consumo de oxigênio. E quando se tratar de um momento máximo, limite do exercício, esse VO2 será VO2 máximo ou VO2 pico. E como é o método indireto? O que são essas equações regressivas ou preditivas? São modelos matemáticos para estimar o VO2 máximo. Então, existem inúmeros protocolos de corrida que tenham como objetivo estimar o VO2 máximo. Então, olha só, vamos ao teste de Cooper de 12 minutos, que é um dos mais famosos. Então, o aluno vai lá para a pista de atletismo, até deu uma gasopadinha. Então, o aluno vai lá para a pista de atletismo e o objetivo é ele percorrer a maior distância durante 12 minutos, de forma constante. Ao final dos 12 minutos, o avaliador vai ter uma distância percorrida. Aí ele pega essa distância em quilômetros e joga dentro dessa equação. O resultado da equação será o tal do VO2 máximo estimado. E quais são as adaptações fisiológicas esperadas no VO2 máximo e no VO2 pico após um período de treinamento? E quais são as limitações de usar essa variável para prescrever o exercício? Então vamos lá. O VO2 máximo pode aumentar cerca de 15 a 20%
após 6 a 8 meses de treinamento específico. Treinamento aeróbio. Então não adianta treinar musculação e esperar que o VO2 máximo e o VO2 pico melhorem. Pode até melhorar, mas não é esperado grandes mudanças, de 15% a 20%. E agora, quais são as limitações desse cara, VO2 máximo ou VO2 pico? O grande problema da variável é que, embora a performance aeróbica continue melhorando, o VO2 máximo pouco se modifica. Pode ocorrer melhora ou piora da performance aeróbica sem alteração do VO2 máximo e VO2 pico. Olha só que interessante. O que isso quer dizer, pessoal? Eu faço uma avaliação física e vejo que o VO2 máximo é 40 ml kg a minuto. E esse cara corre 10 km, 10 km, certo? Provas de 10 km. Após 2 meses treinando, aquela prova que era feita em 50 minutos passou a ser feita em 40 minutos. Ele não melhorou a sua performance aeróbia? Mas aí na hora que eu reavalio, o VO2 máximo ou o VO2 pico não melhoraram. Pô, mas o que está acontecendo? Não é uma variável que representa a aptidão aeróbia? Ela representa, mas ela apresenta essa limitação. E como é que a gente sabe mensurar, como é que a gente mensura a performance aeróbia? Além do VO2 máximo e do VO2 pico? Através das duas variáveis que a gente estudou na aula passada. Então, impreterivelmente, se melhorar sua performance aeróbia, o VO2 máximo pode não melhorar, mas os limiares vão melhorar, porque eles representam a nossa resistência aeróbica. Então, quando lá nos 10 km o meu tempo de prova diminui, significa que eu melhorei a minha tolerância à acidose, melhorei a minha resistência aeróbica. Eu consigo percorrer a mesma distância numa velocidade maior. Mas em alguns casos, o cara VO2 máximo não se altera. Então a gente tem que tomar cuidado com a utilização do VO2 máximo na construção do treino. Vocês se lembram das tabelas de classificação? Eu mostrei na aula de hoje a porcentagem do VO2 máximo como estratégia para construir o treino. E aí a gente tem que tomar cuidado. Então, como é a variável que pode não se alterar, mesmo melhorando a sua performance, como é que eu vou usar uma tabela de porcentagem do VO2 máximo? Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, Paulinho, eu não tenho como fazer uma ergospirometria com analisador de gases. Então eu não vou treinar, eu não vou prescrever treino? Não é isso que eu quero dizer. Mas aí a gente assume um erro, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser mais minucioso no controle do treino, da prescrição do treino. Porque é uma variável que pode não representar o que está acontecendo no organismo, no seu organismo ou no organismo do seu atleta. Beleza? Assim como ocorre lá no laudo dos limiares anaeróbios, o VO2 máximo e VO2 pico são apresentados através de uma frequência cardíaca e de uma percepção subjetiva de esforço. Essa frequência cardíaca pode ser chamada de frequência cardíaca máxima ou frequência cardíaca do VO2 máximo e VO2 pico. E a percepção subjetiva do esforço, na verdade, é um dado adicional, porque como é um teste máximo, a gente espera que a percepção subjetiva de esforço seja 20 ou 19, dependendo da tabela de classificação de Borg, pode ser 9 ou 10. E aí, Paulinho, como é que eu uso o VO2 máximo ou VO2 pico para prescrever treinamento? Olha só que legal. O VO2 máximo e VO2 pico representam um limite superior do exercício severo. Então, entre a intensidade do limiar anaeróbio 2 e a intensidade do VO2 pico, eu tenho um exercício severo. Acima da intensidade do VO2 máximo e VO2 pico, o exercício é muito severo, muito vigoroso. Então, conforme o seu objetivo, o nível de aptidão física do seu aluno ou seu, agora você sabe quais são as suas margens, as suas zonas de treinamento, as suas faixas de treinamento. Certo? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha aproveitado, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. E se você realmente gostou, por gentileza, dá uma força aí pro nosso canal. Deixa aí seu like, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário ou dúvida e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo. Valeu, 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 um forte abraço e até a próxima!